Olá, estamos aqui em mais uma ação relacionada à disciplina Práticas para o Ensino de Matemática, sendo que hoje a gente vai ter uma atividade diferenciada. A gente está em contato com o professor Ricardo Scucuglia, da Unesp de São José do Rio Preto, que se utiliza de produção audiovisual e musical, dentre outras estratégias, para abordar o ensino de matemática. Então, com a palavra, o professor Ricardo. Tudo bem? Como é que vai? Olá, professora. Estou bem, obrigado. Espero que você esteja também. E agradeço muito o convite. Fico muito honrado com essa oportunidade de conversar sobre algo que eu adoro fazer. Perfeito. Eu conheci o Ricardo numa oportunidade, ele deu uma palestra em Ilha Solteira, e assim, a gente estranhou no início, né? Ele chegou com peruca, com instrumentos e tal, e a molecada na época, né, alunos da graduação, a molecada adorou, né? Então, desde lá eu sempre mantenho contato com ele, né, mesmo que de um tempo espaçado. Então, os alunos, eles leram o texto, né, um dos capítulos de um livro que você produziu, né? Mas você fique à vontade para explorar o que você achar necessário, ou para falar sobre o assunto, ou para dar mais detalhes, porque o papel é limitado, né? Contando aí dentro do tempo que a gente tem disponível para conversar com a molecada aí. Legal, professora, muito obrigado. Pessoal, eu tenho tido a oportunidade, né, de desenvolver ações de ensino, né, e ações de pesquisa também, que envolvem formas diferenciadas de engendramento entre o uso de tecnologias digitais, né, e modalidades ou linguagens artísticas diferenciadas, tá? Dentre elas, pessoal, eu destacaria aí, né, o cinema e a produção de vídeos, né, a poesia, o teatro e principalmente a música, né? Então, nesse capítulo de livro que a professora Silvia mencionou, né, a gente optou por compartilhar alguns dos resultados, né, de uma experiência que a gente teve de um trabalho realizado junto a um dos núcleos do programa Residência Pedagógica. Joia. Eu gostaria que você detalhasse, né, pudesse falar de repente, falar alguma situação além do que você escreveu aqui, que você acha pertinente, que os alunos tenham acesso, né, às etapas, né, a forma como você concebe esse trabalho que você está fazendo. Fica à vontade, professor. Legal, professora. Eu acho que um ponto importante, que eu acho que são algumas questões que precedem até, né, os conteúdos ali colocados no capítulo, né? Eu vou mencionar daqui a pouco um pouco dessas 4 etapas, né, desse modelo de produção de músicas e vídeos aí que a gente tem proposto, né? Na realidade, é um modelo recente que eram 4 etapas e agora são 5 que a gente está desenvolvendo, né? Mas um ponto que eu faço questão de deixar bem claro, né, que, assim, muitos colegas, quando eu vou e menciono o trabalho que eu tenho feito, eles vão lá, puxa, então você tem trabalhado com aquelas músicas de cursinho, né? Eu falo, né? Não é bem isso, né? Não é bem essa a proposta, né? As músicas do cursinho, pessoal, uma maneira de descrever como elas são feitas são o seguinte, né? É a seguinte: o professor, ele tem lá o objetivo de ministrar uma aula, por exemplo, sobre trigonometria, né? Então, ele vai lá, seleciona parte, né, dos conteúdos sobre trigonometria, por exemplo, relações trigonométricas, e a partir disso, ele cria usualmente uma paródia, né, sobre esse conteúdo. Ele utiliza aí muitas vezes um violão, e aí ele vai ministrar a sua aula sobre relações trigonométricas, cantando essa música, né? E buscando engajar os alunos nessa proposta. Durante algum tempo, eu fui bastante crítico a esse posicionamento, né? A essa proposta, porque muitas vezes ali o objetivo é fazer uma aula diferente, até aí legal,
mas muitas vezes o objetivo da música era assim, poxa, era no espectro da memorização, de que os alunos poderiam, né, num momento ali de uma prova, de uma avaliação, de uma questão de vestibular, lembrar da música, do refrão da música, e isso ajudaria ele a usar a fórmula, né? Hoje eu vejo eu vejo ainda com algumas ressalvas, mas eu não faço uma crítica tão radical, né, a esse modelo, né, embora envolva aí memorização, né, ele está dentro de um contexto, ele está dentro aí de uma proposta educacional, né, e aí isso é desenvolvido. Contudo, pessoal, o que a gente tem proposto, né, para além disso, na realidade, que os próprios alunos ou estudantes sejam coautores das músicas, né? E as músicas sejam produzidas a partir daquilo que os alunos aprenderam e sentiram, né? Então, acho esse um ponto aí que se insere quase num paradigma diferente sobre produção de músicas em educação matemática. Joia. E aí, considerando essa perspectiva, né, o que você destacaria dentre as etapas, né, que você prevê, né, no desenvolvimento dessa estratégia? Isso. Eu vou mencionar aqui brevemente algumas das etapas, né, mas a ideia inicial é começar com uma investigação matemática que tem fundamentalmente um caráter heurístico, né? Essa investigação, ela pode levar um período de 2 horas ou 4 horas, mas pode ser até 40 horas, né? Pode ser algum conjunto menor de aulas ou até mesmo um curso, uma oficina, né? Um curso de 30, 40 horas, né? Mas o fundamental é que nessa exploração que essa exploração envolva investigação matemática, que está voltada à elaboração de conjecturas, desenvolvimento de estratégias, né? Que o aluno possa explorar uma ideia matemática diferenciada, que ofereça surpresa, né? E que ela perpasse pelo uso de vários, não necessariamente vários, né? Mas pode ser usufruído, né, de tendências em educação matemática diferentes, né? Então, pode ter uso de tecnologias, história da matemática, modelagem matemática, jogos, resolução de problemas e assim por diante, né? E só uma observação que eu faço também é que eu não proponho que todos os conteúdos matemáticos sejam explorados por meio do uso de tecnologias com as artes, né? Eu acho que existem algumas ideias que têm potencial para isso, mas o contexto em si vai ser condicionante para decidir qual metodologia a gente pode usar, né? E aí, num segundo momento dessa estratégia, a gente propõe que os alunos produzam poesias sobre o que eles aprenderam e o que eles sentiram, né? Num terceiro momento, a gente faz a produção da música em si, a partir das poesias, poemas ou versos, né? E aí a gente utiliza aqui um estúdio de gravação, né? E aí, nesse momento, eu acho bastante interessante, porque não só a letra da nossa música vai ser, ela vai explorar uma ideia matemática, como os próprios fundamentos da música envolvem ideias matemáticas, né? Sim. Questão sobre o tempo de notas musicais, campos harmônicos, né? Envolvem conteúdos matemáticos diversos, vide que a música, como a gente conhece hoje, surge na escola de Pitágoras com o experimento do monocórdio, né? A partir daí, a gente, tendo produzido a música, né, a gente ia direto já para a socialização, mas a socialização em redes sociais, né? Mas a gente inseriu recentemente um novo elemento, que é justamente a produção de videoletras ou videoclipes, né? Porque a matemática, ela tem um caráter simbólico escrito bastante denso, né? E muitas vezes o cantar, ele gerava uma espécie de dispersão semântica ou duplo sentido, né? Que ali prejudicava até mesmo o entendimento e a comunicação da ideia matemática em si. Então, a gente trazendo aí os vídeos, né?
com elementos visuais, elementos simbólicos, eles têm aprimorado agora essa etapa, e a gente abre todo um rol de perspectivas do cinema para produzir esses vídeos. E por fim, a socialização, que antes era a quarta etapa e agora se torna a quinta, né? Que é levar a matemática dos estudantes dos confins da sala de aula para as redes sociais, né? Eu costumo muitas vezes dizer ali assim que raramente os pais ou responsáveis perguntam, né, para os alunos, para os filhos, filhas, né, o que você aprendeu na escola e na aula de matemática hoje? Raramente essa pergunta é feita, mas normalmente as principais respostas são nada ou não sei. Né? Então, quando você vai e produz uma música, produz um vídeo e coloca na rede social, os alunos começam a falar, poxa, olha aqui o meu vídeo, olha aqui a minha música, curte o meu som, compartilha, né? E isso, de certo modo, fomenta com que os autores dessas músicas e vídeos comecem a falar sobre matemática em contextos sociais que eles antes não falavam, né? Com familiares, amigos e assim por diante. Joia. Bom, o nosso tempo é curto, mas eu vou fechar essa nossa conversa pontuando alguns aspectos que você demarcou na sua fala. Né? Essa disciplina é prática de ensino, né? Então foi enfatizada a questão, vai ser, né, a questão do planejamento, né? Então o planejamento envolve a estratégia e a estratégia de aula tem a ver com o objetivo. Então você deixou bem claro que a sua estratégia, de repente, em alguns momentos pode não ser a melhor, né? Na realidade, o professor vai ter que pensar naquilo que que ele tem como objetivo para aquela aula e vai escolher dentre as diversas estratégias, né, que existem, ele vai escolher a que melhor se adequa àquele contexto, né? Então, isso foi muito importante. Então, a questão do caráter heurístico, né, de você despertar no aluno a curiosidade, né, estar no meio, né, conjecturar, né, de você colocar ele como participante nesse processo é extremamente essencial. E aí eu destaco, assim, não, a estratégia que o professor Ricardo pontua não é a única que coloca o aluno nessa situação. Várias outras estratégias da educação matemática atualmente visam justamente colocar o aluno como protagonista no processo de ensino-aprendizagem, né? Mas aqui a gente está apresentando a vocês uma outra possibilidade que é extremamente interessante e que pode ser, sim, utilizado em momentos que os objetivos da disciplina pontuam. Então, Ricardo, para encerrar, eu peço que você profira suas últimas palavras, né? E já agradeço a sua participação em participar desse evento vinculado à disciplina. Professor, eu agradeço bastante, né? Como eu disse, eu me sinto aqui bastante honrado e me coloco à disposição, né? Para quem quiser entrar em contato comigo, via e-mail, para dialogar sobre essas questões, conhecer mais aí outras vertentes dos trabalhos que eu tenho realizado, para mim será um prazer. Agradeço, Ricardo. Então, pessoal, a gente encerra a nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Até a próxima.